Salve, salve galera, eu sou o Vinícius Ferreiro e no vídeo de hoje nós vamos testar e eu também quero te mostrar como você faz para testar e utilizar aí na sua casa a inteligência artificial da Sentient, um projeto cripto que foi lançado há pouco tempo, na verdade o seu token foi lançado há pouco tempo e que promete trazer uma inteligência artificial muito inteligente quando o assunto é criptomoedas. Um dos grandes diferenciais aqui é que essa é uma inteligência artificial open source, ou seja, de código aberto, traz muito mais transparência para o usuário. E recentemente eles já introduziram um novo módulo chamado Sera, S-E-R-A. E esse módulo traz um criptoagente, conhecimento cripto para esse chat de uma maneira que ele se torna tão competitivo como ChatGPT e Gemini, que são de códigos fechados e de empresas bilionárias. Um outro módulo interessante é esse Roma. Ele basicamente divide a tarefa em diversos subagentes específicos, te dando um resultado muito superior, principalmente quando o assunto é pesquisa na web. Esses módulos já estão integrados no mesmo chat, e lembrando, é uma inteligência artificial em estado beta e por enquanto está 100% gratuita, ou seja, você pode usar de boa aí na sua casa. Eu pessoalmente ainda não encontrei limitações. O token desse projeto é o token Sent. Basicamente ele foi lançado e listado simultaneamente na Binance nesse primeiro momento. Depois ele foi listado em outras corretoras e o preço dele vem respondendo super bem, mesmo nesse momento complicado do mercado. Mas lembrando, tá? Isso aqui não é uma dica de investimento, eu tô falando do token porque no futuro provavelmente você vai precisar dele para utilizar algumas funções dessa IA. E se você quer saber mais sobre o projeto em si, no canal já tem esse vídeo aqui, ó, completinho para você, falando tokenomics, explicando o projeto, falando da equipe, investidores, tem investidores gigantes aqui, enfim, eu dou um panorama completo para você. Eu vou deixar esse outro vídeo aí na descrição e nesse aqui nós vamos focar na parte da IA. Vamos lá, para você acessar esse chat, acessar essa IA, é bem simples, você vai acessar o site oficial do projeto, sentient.xyz, vou deixar o link aí na descrição, vai clicar aqui ó, em Explore Grid, ok? Ele vai te mandar aqui para a página do Grid. O Grid é basicamente o chat, tá? Basicamente o que engloba toda a inteligência artificial do projeto. Você vai clicar em acessar o Grid, ele já vai te mandar aqui para o chat. Ele é muito semelhante ali ao ChatGPT ou outros chats que você tenha utilizado. E aqui basicamente você só vai precisar logar ou com uma wallet ou com a conta Google. Eu loguei nesse momento inicial com a conta Google mesmo. Aqui não tem muito segredo, tá? Primeiro entendendo o layout, nós estamos na versão beta, ele está em inglês, mas se você pergunta em português, ele responde em português, nós vamos fazer isso. Aqui no canto esquerdo, onde nós temos o menu que você pode abrir e diminuir, nós temos 4 opções base e depois o histórico de chats. Nas opções, nós temos New Chat, que é abrir um chat limpo para você conversar com a inteligência artificial. Nós temos Community Agents, que são os agentes que são às vezes criados até pela própria comunidade ou por projetos parceiros, aparece aqui quem criou, e basicamente eles vêm com algo pré-programado, algum conhecimento base que vai te ajudar às vezes em algo específico. Também é interessante explorar mais para frente, mas no vídeo de hoje nós vamos ver essas duas opções. Primeiro, Asset Report, são configuradas aqui já mais de 120 moedas e quando você clica nela, ele já te dá um reporte bem completo sobre o mercado. A parte legal é que depois você consegue trabalhar ali perguntando mais sobre essa moeda e ele te dá respostas mais concisas. Então isso aqui é quase um agente, só que com layout um pouco mais fácil de trabalhar. Temos também aqui News Bytes, que é basicamente uma análise no momento do mercado. Então ele vai lá analisar na hora, faz 13 minutos que ele gerou essa análise, pega as principais notícias, os principais eventos do mercado cripto naquele momento e te dá aqui também um breve resumo. Isso aqui ainda está em early demo, então é uma versão bem inicial mesmo, mas também permite que você continue a conversa a partir dessas notícias aqui. Então aqui nós podemos perguntar uma coisa mais macro que ele já vai estar analisando. Eu separei aqui alguns prompts bem simples mesmo, só para a gente ver essa IA funcionando, e alguns deles vão dar resultados bem interessantes, mesmo sendo bem simples. Isso já vai te dar uma ideia para você fazer as suas próprias versões e as suas próprias perguntas para a IA. A parte da conversa do chat aqui não tem muito segredo, tá? Eu vou perguntar algo simples sobre o projeto, até para vocês se atualizarem sobre o projeto depois ou sobre alguns outros projetos para vocês verem como ele responde. Então pesquisa na internet, tá pesquisando aqui no criptoagente, que é aquele módulo que está integrado aqui nesse chat que eu comentei para vocês, e basicamente ele vai responder se existe alguma limitação para usar esse chat por enquanto. O legal é que ele vai passando por alguns portais de mídia, lê PDF na internet, faz bastante coisa, e aqui ó, ele dá da onde ele tirou essas informações, tá vendo aqui? Então você tem uma lista de link caso você queira validar aquela informação
informação que ele está te dando. Basicamente, ele falou que não tem nenhuma limitação oficialmente anunciada até o momento e a plataforma está disponível para todos. Outra pergunta simples que também vai entrar aqui como dúvida do vídeo, né? Se no futuro vai ser necessário token Cent para utilizar esse chat. Ele vai fazer novamente toda aquela análise para dar uma resposta mais concisa pra gente. Ele analisa aqui até a API do CoinGecko, a API da Arcan, a API do CryptoRank, então ele é ligado a muitas plataformas de cripto para dar essa resposta pra gente. Talvez para essa pergunta ele nem precisava ir lá, mas ele faz uma varredura geral. Pergunta simples, mas é só para ajudar a gente a entender o projeto, né? Basicamente no futuro, o Sentient Chat deve ser pago ou acessado por staking com o token Cent. Portanto, embora o chat possa estar disponível gratuitamente agora, a arquitetura do projeto prevê que acesso total ou recursos avançados serão mediados, né, pelo token Cent. Então, o token Cent vai ter utilidade direta na IA futuramente. Beleza, só quis mostrar que a parte do chat aqui você vai usar para perguntas mais gerais, mesmo sobre o mercado cripto, sobre projetos, mas algo mais geral aí sobre o mercado. Voltando aqui, vamos acessar a parte de Assets Report e vamos pegar aqui, ó, um report do Bitcoin, pra gente dar uma analisada em que tipo de informação ele vai trazer pra gente logo de cara. Logo de cara, ele já deu uma resposta aqui que tá um pouco bullish com o Bitcoin. Geralmente isso aqui é mais no curto prazo, né? Porque ele dá aqui os prós, os motivos a favor, né? E os motivos contra a essa resposta que ele deu. Clicando aqui em análise técnica, ele te dá também uma análise de mercado com algumas informações, né? Que ele pega da Dune, Dexscreen, TradingView e traz isso aqui pra gente. Traz as principais notícias, né, os eventos chaves atuais do Bitcoin desse ativo, então ele te dá aqui um resumo bem interessante com bastante coisa. E embaixo aparece aqui, ó, Tell me more about the Bitcoin, então fala mais sobre Bitcoin. Eu só vou adicionar isso aqui, ó, em português, mas usando o USD como moeda base, né, para ele utilizar o dólar como moeda base e trazer as informações em português pra gente. E ele vai pegar e trazer tudo em português de uma forma mais direta assim. Então aqui aparece a análise do lado direito, que ele acabou de fazer. Se você quiser, você pode traduzir ponto a ponto. Mas aqui ele está fazendo uma nova análise de uma forma diferente, né? E como vocês podem ver, novamente pegando a API de diversos sites relacionados a criptomoedas. Pega a API de blog da Binance, pega a API, enfim, de quase todas as plataformas para trazer uma análise interessante pra gente. Pronto, ele deu um relatório rápido aqui do que é o Bitcoin, uma visão geral, dados sobre o token, né, e também movimentação de mercado nos últimos 24 horas, capitalização, tokenomics, principais detentores aqui de acordo com a Arcan, né, e tem também aqui desempenho recente e aqui para baixo tem as perspectivas, próximos níveis chaves, então tem suporte no 75 mil, resistência 84, fatores de risco, pressão vendedora, possíveis regulações mais rígidas e volatilidade macroeconômica, fatores de apoio, demanda institucional crescente, percepção do Bitcoin como reserva de valor contra a inflação. Preço atual, então tá aqui um resumo rápido. Se você quiser ver da onde ele tirou cada informação, às vezes aparece aqui, tá vendo o link direto, ok? E às vezes você clica aqui embaixo que ele te mostra tudo que ele utilizou como base para esse relatório. Então ele pega aqui desde a API de várias plataformas, até mesmo pesquisa de notícias, tweets de pessoas que são mais influentes, Michael Saylor, como vocês estão vendo aqui, então ele consegue trazer isso tudo condensado. E aí, você faz o quê? Você pode fazer perguntas específicas. Por exemplo, posso vir aqui e pedir, me traga um relatório mais completo sobre os fatores recentes de risco e de apoio, e enviar aqui para ele, ele vai fazer novamente esse estudo e vai trazer isso para mim. Pronto, análise feita, ele trouxe o gráfico aqui novamente, trouxe planilha aqui com algumas informações relevantes e depois traz o texto com os principais fatores que eu pedi. Fatores de risco, pressão macroeconômica, então ele fala que os dados macro, defensividade e risco de juros elevados reduzem o apetite por ativos de risco, puxando o preço do Bitcoin para baixo, incerteza regulatória, fluxo negativo de ETF, então teve muita venda de ETF, né, dinheiro saindo, então ele vai trazendo e vai aqui, ó, colocando da onde ele tirou essa informação. Então ele faz a análise aqui e assim você consegue se atualizar sobre um determinado ativo ou até sobre o mercado todo. Sobre o mercado todo, vamos usar agora a outra opção. Eu peguei a Set Report, né? Vamos pegar essa aqui, ó, News Bytes, que está em beta ainda, né, bem em acesso antecipado, e vamos fazer um pedido para ela. O mercado cripto está em queda, né? Então eu vou pedir aqui, ó, explique quais foram os catalisadores macroeconômicos ou de mercado que fizeram o Bitcoin cair tanto nos últimos dias. Vou enviar. Isso aqui às vezes buga um pouquinho, tá? Esse News Bytes, porque como eu disse, ele tá em acesso bem antecipado mesmo, uma versão demo. Então eu fiz aqui a pergunta e vou deixar ele fazer a pesquisa. Pronto, ele trouxe aqui um relatório bem simples, mas a gente vai pedir um mais completo. Esse daqui, ele disse que os catalisadores macroeconômicos foram a política monetária restritiva dos Estados Unidos, onde o Fed manteve a taxa de juros alta, fazendo com que os rendimentos, né, dos títulos ficassem maior e as pessoas saíssem de ativos de risco, e o dólar forte também
tem esse mesmo resultado. Catalisadores do mercado cripto foi o aumento do medo dos investidores, a liquidez reduzida, então as ordens ficaram finas, né? Pouca liquidez faz com que pequenas variações de demanda gerassem movimentos de preços mais bruscos. Então tem pouca liquidez, qualquer movimentação um pouco mais agressiva muda bastante o preço do ativo e também gaps nos contratos de futuros. Vou fazer um pedido aqui, né? Faça um relatório mais completo destacando aqui os dados macroeconômicos. Então vou pedir novamente, ele vai fazer pra gente. Como eu disse, o Newsbytes ainda não tá perfeito, então a resposta dele não foi muito boa, né? Na verdade eu não gostei muito. Agora na final ele respondeu em inglês quando eu perguntei de novo. O que eu vou fazer? Eu vou voltar aqui, ó, pro novo chat e vou pedir diretamente do chat, né? Quais foram os catalisadores macroeconômicos ou de mercado, então o mesmo prompt inicial, e vou pedir para ele fazer essa análise. Agora sim, no chat normal a resposta para mim foi muito mais satisfatória. Como vocês podem ver, ele deu diversos catalisadores macroeconômicos, política monetária, saída de ETFs de Bitcoin, né? Saída de dinheiro dos ETFs, escassez de liquidez e liquidações também. Então trouxe essa questão de que tinha muita gente alavancada ali e teve muita liquidação no mercado, tensões geopolíticas e crise de títulos japoneses. Então trouxe uma informação nova. Então ele traz bastante coisa e aqui, ó, ele trouxe até uma explicação de como isso afeta o preço do Bitcoin. Enfim, galera, agora é com vocês, tá? Façam um teste aí, depois coloquem nos comentários o que vocês acharam dessa IA. A minha ideia aqui era mostrar como você acessava e mostrar algumas funções, algumas perguntas que você podem fazer de maneira simples para ver que ela realmente traz informações relevantes sobre o mercado cripto. Mas lembre-se, a IA ainda está em beta, então pode ser que você encontre alguns bugs, e lembre-se também, né, que você não pode levar a resposta da IA sempre como verdade absoluta. Se você tiver dúvida sobre alguma questão, é sempre bom você fazer um double check-in, às vezes utilizando outra IA ou até mesmo acessando ali os sites que foram utilizados para te dar aquela resposta. Mas enfim, se vocês curtiram esse conteúdo, curtiram conhecer essa ferramenta, eu só peço para você deixar um like aí embaixo e convido você também a se inscrever no canal e ativar o sininho, justamente para você não perder os próximos conteúdos, as próximas ferramentas, os próximos tutoriais e as próximas informações que eu vou trazer para você sobre o mercado cripto. Agora vou ficando por aqui, muito obrigado pela sua audiência e até o próximo conteúdo. Tchau, tchau!